Certa vez alguém disse o seguinte: é muito fácil começar uma guerra, difícil é terminar. Isso se aplica também aos nossos relacionamentos. Muitas vezes é muito fácil começar um conflito, difícil é terminar. Mas, por outro lado, os conflitos muitas vezes também se tornam grandes oportunidades que nós temos de desenvolvermos a nossa fé e a nossa maturidade. Por isso, nós precisamos decidir resolver os nossos conflitos de maneira saudável. Nós precisamos tomar essa posição, tomar essa decisão de resolver aqueles conflitos que nós temos, que estamos tentando esconder ou fazer de conta que eles não existem. Nós precisamos tomar a decisão de resolver esses conflitos, procurar a pessoa e tratar o problema. Eu quero ver com você hoje 7 maneiras pelas quais nós podemos resolver os nossos conflitos. Mas antes eu quero convidar você também aqui a se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, deixar o seu like aqui se você gostar desse vídeo e principalmente compartilhar esse vídeo com os seus amigos, com os seus familiares, especialmente com aquele familiar, com aquele amigo que está enfrentando conflitos na sua vida. Porque, meu irmão e minha irmã, nós podemos sim resolver os nossos conflitos. E é isso que nós vamos ver hoje aqui. 7 maneiras pelas quais nós podemos, então, resolver os nossos conflitos. Quando nós decidimos, então tá, vamos lá, vamos resolver o conflito. E aí nós vamos procurar a pessoa para tentar resolver aquele problema. Então, qual é a nossa atitude? Qual a atitude que nós devemos ter ao conversarmos com essa pessoa, ao tratarmos desse assunto, ao resolvermos este problema? A primeira maneira, então, que eu quero destacar aqui é escolha a melhor hora para conversar. A palavra de Deus nos diz em Provérbios, capítulo 15, versículo 23, o seguinte: como é boa a palavra dita na hora certa. A segunda parte desse versículo. Como é boa a palavra dita na hora certa. Meu irmão e minha irmã, existem certos momentos que o melhor é não falar nada. Nós precisamos respeitar os limites da pessoa. Nós precisamos respeitar as particularidades, o planejamento da pessoa. Então nós temos que fazer um acordo sobre qual é a melhor hora para conversarmos. Não adianta, por exemplo, o marido chega do serviço e ele programou naquela noite assistir um jogo de futebol na televisão. E aí a mulher quer naquela noite discutir a relação, resolver os seus problemas. Não é hora de fazer isso. Então tem que haver um acordo, tem que haver um consenso sobre quando vamos sentar e vamos conversar e resolver esse problema. Às vezes pode se fazer necessário marcar, agendar, né? Eu sei que é o meu marido, é a minha esposa, você pode estar dizendo, né? Mas eu vou ter que agendar um horário. Talvez você tenha que fazer isso, porque a nossa vida é tão corrida no dia a dia que às vezes nós não temos nem tempo de sentar e conversar. Então, marcar uma hora, sentar e conversar e tratar o problema é muito importante. Então, escolha a melhor hora para conversar. A segunda atitude que nós precisamos levar em consideração: seja um bom ouvinte. Olha que a palavra de Deus nos diz em Provérbios capítulo 18, versículo 13. Responder antes de ouvir é tolice e vergonha. Olha só, meu irmão e minha irmã, responder antes de ouvir é tolice e vergonha. Então, não responda enquanto a outra pessoa não terminar de falar. Você sentou? Vocês marcaram uma hora? Então tá, vamos conversar? Então, ouça a pessoa. Não fique planejando o que você vai dizer enquanto o outro está falando. Ouça o que ele está dizendo, ouça o que ela está dizendo. Olhe nos olhos da outra pessoa, porque isso transmite empatia com a pessoa que você está conversando. Tente compreender o ponto de vista do outro. Enquanto ele fala, enquanto ela fala, enquanto ela expõe a perspectiva dela, a perspectiva do problema dela, tente entender o seu ponto de vista. Também é muito importante você ouvir além das palavras, ouvir aquilo que não está sendo dito. Muitas vezes nós estamos no meio de um diálogo, de uma conversa, e existem as entrelinhas. Nós precisamos tentar entender
o que não está sendo dito. Nós precisamos ouvir além das palavras que estão sendo proferidas pela pessoa com a qual nós estamos tentando resolver o problema. O texto lá de Tiago, capítulo 1, versículo 19, a segunda parte do versículo diz assim: cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para se irar, tardio para ficar irado. Então, eu e você precisamos aprender a ouvir. Precisamos ser bons ouvintes. Terceira maneira que eu trago aqui, que pode ajudar você a resolver os seus conflitos. Procure identificar e definir o problema. Nós precisamos aprender a identificar e definir qual é o problema desse relacionamento. Muitas pessoas têm dificuldade de identificar o problema. Essas pessoas possuem uma incapacidade de definir qual é o problema. Existem conflitos que depois de algum tempo de debate, de discussão, as pessoas nem sabem mais por que estão brigando, discutindo, porque elas não conseguiram identificar a razão básica do problema. Às vezes isso está nas entrelinhas também. Isso às vezes está escondido. Às vezes tem algo ali que nós não estamos conseguindo identificar e nós precisamos identificar. Qual é o problema? O que está havendo aqui? Né? Então, procure identificar e definir qual é o problema. Quarta maneira de resolvermos os nossos conflitos, de resolvermos uma situação de divergência. Defina as áreas de concordância e discordância. Nesse momento é muito importante você colocar os seus sentimentos de lado e usar a razão. Definir as áreas de concordância e discordância exige maturidade e demonstra que você está querendo de fato resolver o problema. Então, se você está com uma divergência, seja com o filho, seja com um colega de trabalho, seja com o seu cônjuge, seja com o seu pai ou com a sua mãe, faça isso. Defina, senta com a pessoa, sente com a pessoa e converse sobre o que vocês concordam, o que vocês discordam. É muito importante deixar isso também muito claro. Quinta maneira para que eu e você possamos então resolver os nossos conflitos. Identifique a sua contribuição para o problema. Nós somos especialistas em saber o que o outro precisa fazer para que a situação possa ser corrigida, não é verdade? Nós enxergamos com muita facilidade os erros dos outros, mas às vezes temos dificuldade de enxergar os nossos erros. Então nós precisamos identificar qual é a minha parcela de contribuição para que esse problema pudesse acontecer. Isso vai exigir de nós uma certa humildade. Nós precisamos olhar e ver quais são os meus comportamentos, as minhas reações, as minhas atitudes, as minhas palavras que estão contribuindo para que esse conflito continue existindo. Sexta maneira para que possamos então resolver os nossos conflitos. Estabeleçam uma estratégia de ação. Isso também vai ajudar a resolver os problemas. Você tem que pensar assim: o que eu preciso fazer ou o que nós precisamos fazer para que esse problema seja resolvido? Estabeleça a partir daí, então, passos, medidas pelas quais vocês vão procurar, então, resolver esse problema. O que nós precisamos fazer? Então, vamos estabelecer esses passos, essas estratégias, essas metas. Como nós vamos chegar lá? Como nós vamos alcançar a solução desse problema? Algumas mudanças exigem um processo para que essa mudança, essa transformação possa acontecer. Então, por exemplo, se você está envolvido numa discussão com o seu cônjuge, com a sua esposa, ou com o seu filho, ou com o seu pai, ou com a sua mãe, e vocês percebem que vocês vão aumentando o tom de voz, e de repente aquele tom de voz começa a subir, e de repente vira uma discussão, e essa discussão vira uma gritaria, tome a decisão, tome o passo. O seguinte passo: nós não vamos alterar o tom de voz. Coloque isso para a pessoa, compartilhe isso e diga assim: vamos conversar, mas não vamos gritar. Não vamos levantar o tom de voz. Vamos procurar falar com mansidão. Vamos procurar falar com clareza e sem agressividade. São passos, são estratégias que a gente pode usar para resolver o problema. Então, estabelecer uma estratégia de ação vai nos ajudar a resolver o conflito. E a sétima e última maneira que eu quero compartilhar com você é: façam acordos pessoais. A palavra de Deus diz em Amós, capítulo 3, versículo 3, o seguinte: será que dois andarão juntos se não estiverem de acordo?
Ninguém pode andar junto com uma outra pessoa se não estiver de acordo com ela, né? Isso não significa negociata, não significa tomar lá da cá, nada disso. É que o convívio social, ele exige de nós parâmetros claros. Toda a sociedade necessita de acordos para funcionar. Fazer acordos e submeter esses acordos, essas regras, exige respeitabilidade. Então, essas são as 7 maneiras pelas quais nós podemos resolver os nossos conflitos. Então, vamos recapitular aqui. Escolha a melhor hora para conversar. Não converse quando o outro está preocupado com outras coisas ou querendo fazer outras coisas. Seja um bom ouvinte, aprenda a ouvir. Não fique planejando o que vai dizer enquanto o outro está falando. Ouça o que ele está dizendo, ouça além das palavras. Procure identificar e definir o problema. Isso é muito importante também, porque nós estamos tendo essa desavença. Defina as áreas de concordância e discordância. O que ele concorda, o que ele discorda, ou o que ela concorda, o que ela discorda. É muito importante fazermos isso também. Identifique a sua contribuição para o problema. O que eu estou fazendo para que esse problema perdure, para que esse problema continue. Estabeleça uma estratégia de ação. O que nós vamos fazer para resolver esse problema? E façam acordos pessoais. É importante estabelecer acordos e cumprir esses acordos. Isso vai exigir de nós, então, responsabilidade. Então, meu irmão e minha irmã, é o nosso dever como crentes em Cristo Jesus procurar resolver os nossos conflitos. Você e eu precisamos fazer isso. A palavra de Deus nos diz, lá em Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24, o Senhor Jesus está falando ali, ele diz que se você for até o altar levar a sua oferta e você lembrar que o seu irmão tem uma coisa contra você, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai se reconciliar com o seu irmão. E tem um outro texto também, em Mateus 18, 15, onde o Senhor Jesus disse que se o teu irmão pecar contra ti, vá e fale com ele, repreenda ele em particular. Então veja só, se eu sei que o meu irmão tem uma coisa contra mim, eu devo ir falar com ele. Se o meu irmão fez alguma coisa contra mim, eu devo ir falar com ele. Então, se você é a parte ofendida, se você é a parte ofensora, não importa. Ambos os lados devem procurar conversar e resolver o problema. Essa deve ser a nossa atitude como crentes em Cristo Jesus. Nós precisamos procurar resolver os nossos conflitos de maneira saudável. Isso vai glorificar o nome do Senhor Jesus e vai trazer paz ao nosso coração. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Eu quero convidar você a compartilhar esse vídeo com os seus amigos e com os seus familiares que precisam ouvir estas dicas, essas maneiras de resolvermos os nossos conflitos. Semana passada eu falei sobre como evitar o conflito, não foi? Então, hoje eu disse que eu ia compartilhar com você como resolver o conflito. Mas se você não assistiu o vídeo da semana passada, eu vou deixar ele aqui no vídeo para que você possa, então, assistir esse vídeo, que também é muito importante. Como nós podemos evitar o conflito? É melhor prevenir do que remediar, não é verdade? Claro, se nós estamos no conflito, como eu disse hoje aqui, nós temos que procurar resolver. Agora, se nós pudermos evitar, também é bem melhor. Então assista esse vídeo que eu tenho certeza que ele vai ser edificante para a sua vida também. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus lhe dê sabedoria, ânimo e disposição para buscar resolver todos os seus conflitos e que nada fique para trás naquilo que você precisa resolver. No que depender de você, que você procure então resolver isso. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Fique bem, fique em paz, fique com Jesus.